Evangelho, terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Roque Gonzales e seus companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Roque Gonzales e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá graça hoje de seguirmos com a leitura do Evangelho de São Lucas e de termos diante de nós, no início do 19º capítulo, o testemunho de Zaqueu. Aquele que queria ver Jesus foi visto por ele. Aquele que queria estar perto de Jesus teve Jesus ao seu lado. Irmãos e irmãs, como o testemunho de Zaqueu ilumina as nossas vidas, porque ali vemos o coração daquele que, conhecendo um pouco a respeito de Jesus, não teve medo de colocar toda a sua vida empenhada em um gesto que pudesse aproximá-lo dele. Zaqueu conhecia Jesus a respeito do que era falado sobre o Senhor. Seu conhecimento se limitava à narrativa das pessoas que traziam notícias a respeito de Jesus Nazareno. Mas quando Zaqueu teve a oportunidade de ver o Senhor, colocou tudo de si que era possível, ao ponto de, sendo um homem rico, subir em uma árvore porque era pequenino, agindo como uma criança, pois essa era uma atitude típica das crianças, para poder ver o Senhor que passava. Tudo Zaqueu dispôs para não perder Jesus, e foi encontrado por ele. Pois o Senhor, conhecendo os corações, conhecia também o coração deste filho, que desejava estar perto dele. Faltava para Zaqueu apenas uma coisa: o olhar de Jesus por ele e a voz do Senhor que o chamava. Queridos irmãos e irmãs, bendito seja o nome do Senhor, que acendeu no coração de Zaqueu o desejo por conhecê-lo. Bendito seja o nome do Senhor que sustentou na vida de Zaqueu a disposição necessária para que ele pudesse
pensar e desejar a companhia de Jesus. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que veio à cidade de Jericó, pensando também em Zaqueu. Olha que coisa maravilhosa. Na preparação remota, vamos dizer assim, o Senhor já trabalhava sobre o coração daquele que ele estava procurando. De fato, o Pai já atraía Zaqueu em direção a Jesus. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. E de maneira maravilhosa e íntima, o Senhor atraía sempre mais Zaqueu na direção de Jesus sem saber ele que Jesus estava para passar na sua cidade, que Jesus estava vindo por ele para ficar em sua casa. E eis que quando Jesus aparece em Jericó, acontece então a grande ocasião para que Zaqueu possa ir ao encontro dele. Ainda que o seu coração estivesse preparado, disposto, através dos testemunhos que ele deve ter ouvido, através do que foi falado a respeito desse Senhor, através da oração que essa alma dispunha, mesmo em uma situação tão grave em que era classificado como um pecador público. Apesar de tudo isso, aquele coração estava sendo preparado para a companhia do Senhor. Mas isso não seria tudo. Era preciso que esse mesmo coração preparado por Deus, quando estivesse na presença do Senhor, o escolhesse. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, deu a ocasião a Zaqueu. E Zaqueu escolheu estar com o Senhor e, para sua surpresa, para sua feliz surpresa, o Senhor escolheu estar com ele também. Queridos irmãos e irmãs, da mesma forma, São Roque Gonzales e seus companheiros mártires, cuja vida foi marcada por tantos dons e tesouros do Senhor, pois vinham de famílias nobres e com uma condição de vida muito assegurada, também escolheram estar na companhia do Senhor e, desse modo, foram levados como presença de Deus para o seio das comunidades indígenas do início do 1500, da segunda metade, do 1500, e ali testemunharam, no início do 1600, aos povos indígenas a presença do Senhor que não nos abandona. São Roque Gonzales é um exemplo para todos nós e um grande testemunho, ele que consagrou praticamente sua vida trabalhando em terras brasileiras, na região abaixo de Assunção, o que hoje corresponde ao Rio Grande do Sul. Ele dedicou-se com sua vida ao anúncio do Evangelho. Homem de grandes habilidades, sobretudo uma habilidade linguística única, escolheu estar na companhia daqueles que o Senhor tanto amava, para fazê-lo amado e adorado, conhecido e amado profundamente. Tem o texto hoje na Liturgia das Horas que nos conta um pouco das suas atividades, pois era um hábito dos jesuítas escreverem para o preposto, que é o superior geral, a respeito das missões. E vamos ver ali todo o amor e a dedicação de São Roque Gonzales com os seus irmãos no anúncio do Evangelho em meus povos da América do Sul. Voltando pouco depois para lá, encontrei um local onde podia ficar. Era uma pequenina choupana perto do rio. E passado algum tempo, ofereceram-me uma palhoça um pouco maior. 2 meses mais tarde, o padre reitor enviou o padre Diogo de Boroa
para estar comigo. Este chegou finalmente na segunda-feira de Pentecostes. Com muita consolação, considerávamos como o amor de Deus nos juntava naquelas terras tão longínquas. Dividimos entre nós o limitado espaço que tínhamos. Com um tabique feito de canas. Ao lado tínhamos uma pequenina capela, pouco maior que o próprio altar em que celebrávamos a Santa Missa. Por eficácia desse supremo e divino sacrifício que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz, começou ele a triunfar ali. Olha que lindo isso. Pois os demônios que antes costumavam aparecer a esses índios não se atreveram mais a aparecer. Como testemunhou alguns deles. Resolvemos então continuar na mesma palhoça, embora tudo nos faltasse. O frio era tanto que nos custava adormecer. O alimento também não era melhor, milho ou farinha de mandioca, que é a comida dos índios, e porque começamos a buscar pelos bosques algumas ervas de que se alimentam os papagaios, com esse apelido nós fomos chamados de papagaios. Olha que coisa bonita, meus irmãos. São Roque Gonzalez está dizendo que na primeira oportunidade, depois que se instalaram, começaram a celebrar a Santa Missa, em um pequenino altar, junto à palhoça onde eles moravam. E a partir daquele dia, os espíritos diabólicos que atormentavam os índios desapareceram. E eles perceberam isso, que quando aqueles homens começavam a celebrar aquele rito que depois entenderiam ser a Santa Missa, o sacrifício de Nosso Senhor, os demônios fugiam. Que grande testemunho da Santa Eucaristia! Que grande testemunho da presença de Nosso Senhor Jesus Cristo no meio de nós através da Santa Eucaristia! Quanto heroísmo no coração desses missionários que em tudo amavam a Santa Eucaristia e não a deixavam de lado. Não existe missão e evangelização sem o amor à Santa Eucaristia. Prosseguindo as coisas desse modo, e temendo os demônios que, se a companhia de Jesus entrasse nestas regiões, eles perderiam em breve o que por tanto tempo tinham possuído, começaram então a espalhar por todo o Paraná que nós éramos espiões e falsos sacerdotes, e que trazíamos a morte em nossos livros e imagens. Divulgou-se essa mentira a tal ponto que, estando o padre Boroa a explicar aos índios os mistérios da nossa fé, eles temiam aproximar-se das sagradas imagens com receio de algum contágio mortífero. Olha, estão vendo? Que absurdo, não é? Mas as calúnias eram difundidas com o objetivo de intimidar. Mas estas ideias, olha que lindo, foram se desfazendo pouco a pouco, sobretudo quando viram com os próprios olhos que os nossos eram para eles como verdadeiros pais, dando-lhes de bom grado quanto tinham em casa e assistindo nos seus trabalhos e enfermidades, de dia e de noite, auxiliando-os não só em proveito das suas almas, o que é certamente mais importante, mas também dos seus corpos. Eles combateram a calúnia, combateram a fofoca, combateram as mentiras, como? Realizando a caridade, colocando a vida a serviço de seus irmãos, entregando seus dias, tempo e energia para amar e cuidar daqueles que mais precisavam. E assim, quando vimos consolidar-se o amor dos índios para conosco, pensamos em construir uma igrejinha, que, embora pequenina e modesta e coberta com palha, apareceu a esta gente miserável como um grande palácio real, e ficavam atônitos quando levantavam os olhos para o teto. Ambos tivemos de trabalhar com barro para fazer o reboco e para ensinar os indígenas a fazer também tijolos.
Desse modo, conseguimos ter uma igreja pronta para o dia de Santo Inácio no ano passado, 1615. Neste mesmo dia, celebramos lá a primeira missa e renovamos os nossos votos. Houve ainda outros ritos festivos, quanto era possível segundo a pobreza daquele lugar. Também foi ocasião de grande devoção uma cruz que os próprios indígenas levantaram. Tendo-lhes nós explicado por qual razão os cristãos adoram a cruz, eles então, naquele momento, se ajoelharam conosco para adorá-la. Desconhecido até agora nestas terras, espero em nosso Senhor que esta cruz seja o princípio para se levantar muitas outras. E de fato, ó São Roque Gonzales, nós hoje estamos na terra da Santa Cruz. Que o Senhor, juntamente com os nossos irmãos, ensinaram o nosso povo a amar. Bendito o nome do Senhor, porque nos foi dado conhecer o Evangelho de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, porque Jesus passou em nossa terra e decidiu ficar conosco. Bendito seja o nome do Senhor, porque a Santa Missa, um dia celebrada, não deixou mais de ser celebrada nesta terra bendita de Santa Cruz. Agradeçamos hoje, queridos irmãos e irmãs, celebrando os santos mártires do Paraguai, a alegria de sermos cristãos e de podermos dizer: bendito o nome do Senhor que nos trouxe a salvação e nos escolheu para ser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Roque Gonzales e seus companheiros mártires, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.